Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o pagamento de dividendos da Petrobras. A gente sabe que isso já foi anunciado já faz um tempinho, né? Na verdade é um complemento do ano passado, são dividendos para complementar a distribuição de 2022 e esse daqui em questão, que a empresa anunciou no dia 12 de junho, é justamente a segunda parcela de 3 parcelas que a empresa ficou de distribuir aos seus acionistas. Se você lembra bem, no dia 27 de abril, a empresa fez esse informe aqui, avisando que iria distribuir R$ 2, né, cerca de R$ 2,74 aos seus acionistas para complementar os dividendos do ano passado. A primeira parcela ficou para o 19 de maio e a segunda parcela ficou para esta semana, dia 16 de junho, que já vai ser essa sexta-feira. E a empresa decidiu fazer essa distribuição de dividendos, levando em consideração a taxa Selic, como a gente já falou em outro vídeo também envolvendo os dividendos da Petrobras. Para essa primeira parcela, que foi paga no dia 19 de maio, estava previsto para ser um valor de R$ 1,42, já quase ali R$ 1,43, né? Mas na verdade, no dia 19 de maio, quando ajustaram desde o dia 31 de 12 de 2022 até o dia 19 de maio de 2023, levando em consideração a taxa Selic, aquele valor subiu um pouquinho, né? Saiu de cerca de 142 centavos para 144 centavos. Teve um acréscimo aí um pouco mais, tá? Um pouco mais de 1 centavo em cada cota. Já para essa distribuição que vai ocorrer agora no dia 16 de junho, né? A empresa já lançou esse informe aqui no dia 12 de junho, fazendo um ajuste, né, pela taxa Selic, e com essa atualização pela taxa Selic, o valor vai ficar em torno de 92 centavos. Ou seja, o que a gente já percebe é o seguinte: na primeira parcela, por conta da Selic, o valor saiu um pouco maior. Na segunda parcela, por conta da Selic também, esse valor vai acabar saindo um pouquinho maior. Acho que para o dia 16 não vai mudar tanta coisa não. Já para a terceira parcela, o que eu acredito é que com a taxa Selic caindo, é de se esperar de que essa terceira parcela ela agora dê uma reduzida. Eu acredito que não vá subir mais do que está projetado, né? Que era 57 centavos, algo assim, justamente porque a projeção é que as taxas de juros, né, comecem a cair, a inflação dê uma segurada também, consequentemente a taxa Selic dê uma recuada. Mas isso a gente tem que esperar as reuniões do Copom, ver como é que vai estar o andamento da economia aqui no Brasil, para a gente ter uma certeza melhor. Isso é apenas um achismo meu, e se caso não for acontecer isso, também não acredito que esse valor irá subir pelo menos até 1 centavo, sabe? Eu não acredito que vá sair de 57 centavos para 67 centavos, por exemplo. Não acredito que vá acontecer isso. Bom, agora a gente pode dar uma olhadinha aqui em algumas informações a respeito da Petrobras para saber, né, se possivelmente esses dividendos podem continuar ainda ao longo do tempo para os acionistas que estão posicionados na Petrobras. Eu não acredito que serão os mesmos dividendos. Fica aqui nesse vídeo que você também vai tirar a sua conclusão. E por que que eu estou falando isso? O próprio governo e a própria empresa também já deu vários discursos, né, informando que a empresa tem que prezar mais pela sua função social e não redistribuir tantos os seus lucros. Como a gente sabe, a empresa que está com payout aí acima dos 150%. Isso é muito bom para os acionistas, né? Ninguém pode negar isso. No entanto, a depender da demanda social, vai ter muita gente fazendo pressão para que a empresa segure os seus lucros e comece a reinvestir para benefício da sociedade. Os dividendos da empresa, que estava na casa dos 65% no período de 12 meses, já baixou ali para em torno de 50%,
porque mesmo a empresa tendo anunciado dividendos mês passado e até 2 meses antes, a empresa estava com o costume de sempre estar anunciando dividendos e sempre estar distribuindo bons dividendos. Desses últimos dividendos que a empresa distribuiu, que eu tinha até falado que seria talvez os últimos dividendos da empresa, eu acredito que vai demorar agora bastante para a empresa distribuir novos dividendos. No entanto, o mercado aparenta estar bastante otimista com a Petrobras, que nos últimos 30 dias só fez crescer o seu valor de mercado. Agora, no período de 5 dias, teve essa queda, uma desvalorização aí de cerca de 6%, mas agora já voltou a crescer. Mas quando a gente pega, né, esse prazo maior de 30 dias, a gente vê que a empresa está crescendo. Vamos ver agora como é que fica a projeção dos lucros da empresa, mas isso a gente, para ter uma informação mais concreta, precisa dos resultados do segundo trimestre para ter uma projeção melhorzinha de como serão os outros 2 trimestres finais do ano. Dá para a gente também imaginar como é que serão os dividendos. Eu tinha dito, né, que a média do payout da empresa era mais de 160%, na verdade a média está em 96%, e o maior valor que foi nesse valor aí estratosférico, né? 152% de payout, isso é muito grande realmente. Bom, até agora, no início de 2023, a empresa teve um lucro líquido de 38 bilhões, né? Quando a gente pega 2022, que foi o melhor ano assim da empresa nos últimos anos, né? Nesse período recente, teve um lucro líquido de 180 bilhões de reais. Isso é realmente muito dinheiro. Talvez a gente consiga justificar esse fato baseado numa leve crescida que teve o preço do barril de petróleo. Quando a gente vai para 2021, a empresa teve um lucro líquido de 106 bilhões de reais, o que eu acredito que com relação a 2023, esse lucro líquido da empresa pode se igualar ou até ultrapassar esse lucro líquido de 2021. Mas talvez as coisas boas que tenham acontecido nesses anos, né? Em 2021, por exemplo, você percebe que o barril de petróleo ele começou a dar uma crescida aqui, ó. Saindo de 2020, esse barril de petróleo começou a crescer. E em 2021, ele atingiu um valor bastante interessante, que foi de $70, saindo de $41, e em 2022 esse preço se manteve aqui, tendo uma leve variação um pouco para cima. Já a tendência é que o barril de petróleo comece a baixar um pouco o seu valor de mercado. Sendo otimista, fica ali na casa dos $67 ou podendo chegar até $55,50. O que impactaria pouco agora a Petrobras, visto que com o fim do PPI, a gente não se deve se valer tanto agora do preço, né, da comercialização internacional, levando em consideração o dólar. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para você é o seguinte: independente se esse lucro líquido da empresa chegar ou não nesse lucro líquido de 2021, o de 2022 a gente sabe que não vai chegar, não tem condições. O barril de petróleo não vai nos favorecer nesse momento, o preço do barril de petróleo, né? E sem falar que o que mais agradou o acionista aqui em 2022 foi justamente esse payout de 152%. Só que se para 2023 a empresa manter um payout de pelo menos 70%, 75% e o lucro líquido beirar os 100 bilhões de reais, aí sim eu vou ter que reconhecer que a Petrobras ainda vai se manter como uma das melhores pagadoras de dividendos aí no nosso mercado brasileiro. Porque imaginem que a empresa beira ali o lucro líquido dos 100 bilhões de reais. E se distribuir pelo menos 70%, isso a gente vai ter ali mais ou menos, né? Que seria 100 bilhões de reais o lucro líquido, teríamos um provento de 70 bilhões para serem distribuídos aos seus acionistas. E isso a gente pode fazer uma continha aqui, deixa eu fazer rápido. Eu arredondei aqui o número de papéis da empresa para 13 bilhões ali mais ou menos. E daria esse dividendo yield aqui de R$ 5,36, o que já seria bastante interessante, até se o valor da empresa, né, o valor da cota chegar aos R$ 30. Se para esse ano encerrar em R$ 30,
Se você gostou, deixe seu joinha, comenta aqui no vídeo o que é que você acha da Petrobras e até um próximo vídeo. Falou, tamo junto.